Êxodo 24, os versículos de 9 a 18, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas vossas Bíblias. Diz assim então a palavra do Senhor. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim, ao monte, e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por podermos ler a Tua palavra e também ouvir a Tua pregação. Muito obrigado por podermos meditar na Escritura, ouvir a Tua doce voz. Isso é um privilégio e é dado a nós, o Teu povo. Agora, Senhor, dá-nos coração receptivo à Tua palavra. Inclina-nos a ouvir não apenas com os ouvidos físicos, mas com os ouvidos da alma, para que sejamos edificados, nutridos, fortalecidos na fé, para que a nossa caminhada cristã dessa terra aos céus seja cada vez mais edificada na pessoa bendita do Teu Filho. Também, Senhor, dê-me Tua graça, para que as minhas fraquezas, os meus pecados não se tornem impedimentos nesse momento, pois tão somente o nosso desejo é ouvir a Tua doce voz. Por isso, fala-nos de Tua parte, para a Tua própria glória e para nosso bem e edificação. É a nossa súplica em Cristo Jesus. Amém. Amém. Você já imaginou você subindo a montanha de Deus para comer com Deus? Pense aí por alguns instantes. Você já se imaginou partilhando uma refeição pactual com o Senhor? Não imaginou? Deveria imaginar. Deveria imaginar. Porque isso vai acontecer. Você se apresentará diante do Deus Todo-Poderoso e desfrutará de uma refeição na presença dEle. Então, tente você se imaginar comendo, conversando, para onde os seus olhos vão se dirigir nesse momento glorioso em que você participar, dessa refeição celestial, dessa refeição de comunhão, dessa refeição pactual. O texto que lemos, ele nos diz que 74 pessoas desfrutaram dessa dádiva. 70 dos anciãos foram escolhidos para representar Israel, eles eram os representantes do povo. Somados a eles, então, nós tomamos conhecimento do profeta Moisés, Arão, Nadab e Abiú, sacerdotes.
eles experimentaram algo extremamente singular. Eles comeram na presença de Deus, eles tiveram uma refeição pactual diante do Deus Todo-Poderoso. Para recordarmos do que o assunto do livro como um todo nos traz, ou de onde nós paramos, o último sermão que eu preguei nesse capítulo foi os versos de 1 a 8, e eu tratei sobre cultuando a Deus por meio de um culto pactual. O texto vai nos mostrar o sangue sendo tomado, sendo aspergido sobre o povo, a lei é pregada, então aqui nós temos um culto, e o Senhor então no verso de número 2, Ele ordena, aliás, no verso 1, Ele ordena então que Moisés, os anciãos e os sacerdotes se dirigissem a Ele de uma forma mais particular. E o verso 9 começa dizendo exatamente que eles subiram atendendo essa ordem. Então o contexto do capítulo 24 é exatamente um contexto de culto, de adoração, e de como o Senhor foi glorificado e cultuado por meio de um culto pactual. Os versos de 9 a 18, que foi o texto que lemos, eles tratam sobre a contemplação da glória de Deus. Uma refeição pactual foi desfrutada ali, simbolizando a ceia que teríamos hoje, que simboliza a ceia que teremos no futuro, conforme Apocalipse 19, e eu chegarei lá em Apocalipse. Então, os versos de 9 a 18 retratam esse momento mais íntimo de Deus com o seu povo, momento esse então em que uma refeição é celebrada, ela acontece, e há um momento então em que o Senhor Deus, de forma mais particular, toma Moisés para si, para lhe dar as suas leis. O texto pode ser dividido em 4 partes. Os versos de 9 a 18, nós podemos perceber 4 cenas, já que é uma narrativa. A primeira delas, eles viram a Deus, no verso de número 9 até o 11. A segunda, a refeição pactual, no verso 11. A terceira cena, a subida de Moisés e Josué, nos versos de 12 a 14. E a última cena é o fato de Deus descer para falar com Moisés, os versos de 15 a 18. Então nós seguiremos a mesma estrutura das cenas que nos são dadas pelo Senhor na sua palavra. Em primeiro lugar, eles viram a Deus, os versos de 9 a 11. Então o texto nos diz que depois daquele momento inicial, Moisés fez sacrifícios, aspergiu o sangue sobre o povo, era o sangue da aliança, era um ato pactual em sinal de que eles estariam sendo perdoados dos seus pecados, porque aquele animal morreu substituindo-os, e aquele sangue então era a prova dessa substituição e desse perdão de pecados. Eles ouvem a palavra do Senhor, eles então se alegram com esse culto, e a parte seguinte então, o Senhor convida, chama 74 pessoas para estarem mais próximas de si. Lembrando que os anciãos representam o povo, então era como se todo o povo estivesse mais próximo do Senhor. O texto nos diz então que eles subiram, ou seja, então o que dá a entender é que no primeiro momento eles estavam próximos do monte, e agora nesse segundo momento eles se dirigem mais ao pé do monte, eles estão mais próximo do Monte Sinai, talvez subindo o Monte Sinai. O texto nos diz então que quando eles chegaram num determinado momento, eles viram Deus, e isso aqui é algo muito enigmático. É tão enigmático que nos comentários dos rabinos acerca desse livro, eles fizeram um acréscimo dizendo que eles não viram Deus, mas eles viram algo que Deus lhes deu a ver. De tão enigmático, de tão chocante que é essa afirmação, eles viram a Deus. Na tradução do Antigo Testamento para o grego, a Septuaginta, há inclusive um acréscimo no texto, que é um acréscimo explicativo. Eles viram algo como Deus. Tão grande foi o choque dessa informação que nos é dada de que eles viram a Deus. O texto bíblico não nos diz o que eles viram, nós não sabemos o que eles viram, mas o que o texto nos diz é que eles viram
o estrado dos pés de Deus. Ou seja, isso aqui foi uma aparição divina, talvez uma aparição do Senhor Jesus antes da sua encarnação, e essa aparição ela foi acompanhada então de uma demonstração física e visível de coisas celestiais e gloriosíssimas, tal que só pôde ser descrito como os pés estavam sob algo que parecia um estrado, um pavimento. E o fulgor daquele estrado, a beleza daquele estrado, era algo de tão grande, era tão reluzente o brilho daquele estrado, então, que eles compararam a pedra de safira. Mas, na verdade, a pedra de safira aqui, citada aqui, não é a que nós conhecemos. Havia uma outra pedra a qual o nome foi dado, que era semelhante. A ideia então dessa pedra de safira é que ela era um negócio meio azulado, mas ao mesmo tempo opaco, e isso trazia nesse azulado opaco, quando o sol batia, então uma claridade profunda, não é? Então algo que de fato enchia os olhos, e a descrição é de como o céu na sua claridade, não é algo branco apenas, mas era algo muito nítido, perceptível, algo discernível, mas era uma cor extremamente atrativa, gloriosa, enchia os olhos. Então o texto nos diz que eles viram, então, o Senhor Deus, eles viram algo que Deus lhes deu a ver, eles viram a majestade divina. Deus lhes deu a graça de testemunharem coisas, como Paulo mesmo vai dizer no Novo Testamento, o terceiro céus, ou seja, não é que há 1, 2, 3, mas ele quis mostrar a profundidade da sua visão. Então, eles viram a majestade divina, a beleza da majestade divina. Deus lhes deu então a ver coisas gloriosas. Coisas gloriosas. Mas por que isso causa choque? Ver a Deus. Porque em Êxodo capítulo 33, verso de número 20, o Senhor vai afirmar que ninguém pode vê-lo e continuar vivo. Ninguém pode contemplá-lo na sua plenitude e continuar existindo. Tal é o abismo que existe entre o Criador e a criatura. Ele é infinito, nós somos finitos, então nós jamais poderíamos ver o Senhor Deus e continuar existindo por conta da sua majestade e da sua glória. É por essa razão que o texto afirma que eles viram a majestade divina, e no verso de número 11, em seguida, eles afirmam a condescendência, a graça, a misericórdia de Deus, a aceitação de Deus. Então no verso 11 é dito: e ele não estendeu a mão sobre eles, sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Porém, eles viram a Deus, comeram e beberam. Então o texto está dizendo que Deus se deu a conhecer a eles em aspectos extremamente gloriosos, e ao mesmo tempo em que ele se deu a conhecer a eles, ele reteve a sua mão de juízo e não levantou a sua mão para matá-los, para fulminá-los. Pelo contrário, o Senhor então, desta forma, comunica ao seu povo, a Israel, quando se revela, quando se dá a conhecer a eles, e quando retém a sua mão de juízo, o Senhor está dizendo-lhes: vocês não são mortos, porque a parte que toma iniciativa no pacto sou eu, e eu vos quero para mim mesmo. Então, o texto ressalta um encontro entre aqueles que não podiam ser encontrados, Deus e os homens. O texto ressalta que esse encontro resultou numa refeição gloriosíssima em sinal de comunhão. Porque os homens poderiam estar diante de Deus? Não, mas porque ele reteve a sua mão e não os puniu com destruição. Deus estava anunciando a eles, ao não levantar a sua mão de juízo, ao se revelar a eles, Deus estava comunicando-lhes: eu sou aquele que fui ao encontro de vós,
eu sou a parte que está disposta a viver a aliança com vocês. Isso é um negócio fantástico, porque no céu vai acontecer essa mesma coisa conosco. Mas lá não haverá mais a necessidade de nos comunicar que Deus reteve a sua mão, porque lá nós veremos Deus na pessoa de Cristo. E ao vê-lo nitidamente com os nossos olhos, nós o louvaremos e manifestaremos nosso amor para com Ele pelos séculos sem fim, sem mais temores, porque o pecado foi reduzido a nada e a nossa condenação foi definitivamente eliminada pelo Filho bendito de Deus, Cristo Jesus. Então essa é a primeira coisa que o texto nos ensina. Nós também veremos o Senhor em Cristo. E nós também seremos poupados da destruição, porque nós estaremos em Cristo, no reino por vir. E Cristo nos manifestará audivelmente, visivelmente, suas qualidades, sua beleza, num lembrete eterno de que é dele, é da parte dele, né? Ele é a parte positiva da aliança, no sentido de que ele foi ao nosso encontro. Então isso é algo maravilhoso. Eu quero fazer algumas aplicações dessa verdade para as nossas vidas. Em primeiro lugar, irmãos, notem que eles viram Deus, mas não fizeram imagens de Deus. Depois da queda, os homens têm uma tendência de quererem algo físico para colocar os seus olhos e dizerem: aqui jaz o meu Deus. Os pagãos fizeram isso. Imagens de suas divindades que retratam homens e animais. Mais adiante, por exemplo, no capítulo 32 desse mesmo livro, os israelitas, aqueles que foram salvos pelo Senhor, também farão imagens de bezerros, de animais, e dirão: estes são os nossos deuses. Estes são os nossos deuses. Parece que há uma cobiça na nossa alma, não é? Para colocar os nossos olhos em alguma coisa que revele Deus. Mas o que o texto está nos ensinando é que isso é um pecado terrível. Ninguém pode ver a Deus, então qualquer imagem que se faça dele é uma mentira. Ninguém pode ver a Deus e qualquer imagem que se faça dele nada mais é do que um retrato da cobiça do coração humano. Ninguém pode ver o Senhor. Por isso, não queiramos fazer imagens de Deus. Revistas de escola dominical com o retrato de Jesus, essa série, o The Chosen, que o povo ama, não amem, porque isso não é a verdade. Há uma mentira sendo contada ali com palavras suaves, mas é uma mentira, ali não está Cristo. Mas aquelas imagens estão formando em nossa alma uma imagem de um Deus que não existe. De uma imagem de um Deus que não existe. Assim como os israelitas fizeram seus bezerros, assim muitos de nós também têm feito seus bezerros hoje em dia. Com os quadros que são pintados acerca de Cristo, com filmes. Eu digo isso porque no lançamento daquele filme, por exemplo, do Mel Gibson, tinha igrejas fechando para assistir o filme como se fosse um ato evangelístico. Ora, aquilo era uma mentira. As pessoas só conseguem ver, no máximo, um cravo que perfura a mão de um homem, mas Jesus é Deus. Quem é que pode retratar as suas angústias espirituais? Mas sabe por que isso? Para atender à cobiça do coração. Nós precisamos de uma madeira, de um gesso, de um pedaço de pedra, de um desenho para colocar os nossos olhos. Mas o que a Escritura nos ensina é o oposto. Ela nos ensina o oposto. O texto não diz o que eles viram.
Ninguém pode fazer imagens de Deus. Ninguém. Um outro reflexo disso é o que acontece frequentemente com os céticos, e muitos crentes se tornam céticos também, porque os céticos dizem o seguinte: eu preciso crer para ver. Se eu não creio, não posso ver. Aliás, se eu não vejo, eu não posso crer. É assim que os céticos dizem, não é? Muitos crentes também dizem isso. Eu preciso ver Deus curando alguém para me saber que Ele cura. Eu preciso ver Deus operando um milagre para me saber que o Espírito está ali. Eu preciso dessas coisas, eu preciso ver para crer. Mas notem, irmãos, que todas as vezes que você fundamenta a sua fé no que você vê, você joga fora o que Deus te deu. Ele nos deu a sua revelação completa de quem Ele é, das suas qualidades, da sua criação. É como num romance onde o rapaz tenta conquistar a moça, mas ele não se dá a conhecer a ela, mas ele escreve sobre quem ele é. Ele conta os seus dotes, ele conta as suas habilidades, ele se descreve como ele é fisicamente, e a moça crê naquilo, ela quer aquilo, é aquilo que ela quer. Ela não quer outro, ela quer ele. Porque ela crê naquilo, então ela ama aquilo que lhe foi dado. Mas muitos de nós não têm feito assim. Nós não queremos a revelação dele para nós. Muitos têm preferido suas próprias revelações. É o que eu imagino que seja Deus, é o que eu imagino que seja Cristo, é o que eu imagino. É o que eu imagino. Mas tudo que é necessário para amar a Deus, para conhecer quem Ele é, para saber quais são suas qualidades, suas virtudes, o seu plano para nós, está revelado na sua palavra, na sua criação. Jesus usou isso para acalmar corações aflitos. Ele disse: olhe os pássaros, vocês acham que eles existem porque eles sabem existir? Não, é porque quem os criou os mantém. Na ressurreição, o Senhor Jesus apareceu várias vezes aos seus discípulos, e teve uma vez que ele apareceu e um discípulo havia faltado. Então, quando lhe contaram sobre a ressurreição, a sua palavra foi: se eu não o vir, eu não posso crer. E João 20:31 diz que o Senhor apareceu e logo disse a Tomé: coloca o teu dedo na minha chaga. Então Tomé exclamou: Senhor meu e Deus meu. Mas a palavra de Cristo foi: porque vistes, crestes? Essa não é a bem-aventurança. A verdadeira bem-aventurança que vem dos céus são aqueles que creem sem ver. Há uma promessa em João 14:9 da parte do Senhor Jesus Cristo. A sua promessa foi: quem ver a mim, vê o Pai. Nós não temos necessidades de imagens, de ídolos. A nossa única e real necessidade é contemplar pela fé o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 1, verso de número 8 e 9, ele tratando sobre o sofrimento dos crentes, ele disse: vocês podem se alegrar, mesmo enquanto estiverem a sofrer. Como, Pedro? Então ele disse: contemplando pela fé o vosso Salvador. A fé em Cristo é como se fosse a materialização dele para nós agora, até chegar aquele glorioso momento em que nós iremos vê-lo face a face, e poderemos fazer como as mulheres no sepulcro, nos quedar aos seus pés e adorá-lo pelos séculos sem fim. Nós não precisamos de ídolos, nós não precisamos de imagens.
nós já temos tudo o que precisamos. Cristo, o Senhor, a palavra. Então, lutem contra essa tendência que é natural do homem, de ver para crer. Porque essa não é a forma correta de se viver com e para o Senhor. Em segundo lugar, o texto nos mostra a comunhão de Deus com o seu povo. Desde o passado e até nos nossos dias, quando nós queremos demonstrar nossa amizade, carinho com alguém, o que é que nós fazemos? Marcamos um momento para comer. É assim que funciona. Um almoço, um jantar, um café. Então, as refeições sempre foram marcos que testemunhavam de comunhão, de amizade, de fraternidade. É por isso que você vai, por exemplo, encontrar no livro do Gênesis, Abraão preparando um banquete para os anjos. Por que ele fez aquilo? Se os anjos não disseram, eu estou com fome, eu me dê comida. Porque era um sinal de comunhão, de amizade. O mesmo acontece aqui. Notem que no verso 11 há uma ênfase proposital no texto, quando ele diz o seguinte: Deus não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus. Então há uma afirmação, uma reafirmação. E o que aconteceu? Eles comeram e beberam com o Senhor. De fato, esse é um momento extremamente precioso. Eles viram o Senhor, eles foram poupados da destruição. E como é que qual foi o sinal que Deus lhes deu de que eles haviam sido aceitos por Ele? Foi a refeição. A mesa foi posta. E eles comeram e beberam na presença do Senhor. Notem, irmãos, que quando o texto diz que eles viram, comeram e beberam, o texto está fazendo um contraste com o que aconteceu no capítulo 19. Se os irmãos lerem o capítulo 19 do Êxodo, os irmãos vão perceber que há uma ordem de Deus dizendo o seguinte: ninguém se chegue a mim. Essa era a ordem. Ninguém se chegue a mim. E se alguém ou até um animal puser a pata no meu monte, eu vou matar. Ninguém se chegue a mim. Então é dado a aliança, o povo responde com fé e diz, eu creio na aliança. Em seguida, então, é sacrificado o animal, conforme no capítulo 24, o sangue é aspergido sobre as pessoas que estão ali, em sinal de que elas foram perdoadas e purificadas. Então agora Deus diz, venham a mim. Agora venham a mim, vocês foram perdoados, vocês foram lavados, então agora venham a mim. Isso é um negócio maravilhoso, não é? Porque eles estavam ali celebrando comunhão com Deus, exatamente no sangue do animal que os expiou. Os versos anteriores vão mostrar isso. Os animais foram sacrificados e o sangue foi aspergido, o povo foi salpicado com o sangue expiatório, o sangue da salvação. Eles comeram na presença de Deus, em testemunho da comunhão entre o Senhor e eles. Uma relação extremamente maravilhosa. E Deus está ensinando-lhes que o pecado, aquilo que fazia separação, agora foi removido por meio do sangue expiatório. É isso que acontece também conosco. Nós também estávamos longe de Deus. Na nossa incredulidade, ainda que fôssemos religiosos, nós odiávamos o Deus verdadeiro. Porque a nossa religiosidade sem o Espírito Santo, sem a palavra, ela é a nossa religiosidade. É o meu próprio Deus que eu cultuo. Os 10 mandamentos são os meus próprios. Toda a minha vida gira em torno daquilo que eu sou e do que eu creio. Então, um belo dia, o Espírito nos alcança. E Ele nos convence de que nós estamos mortos por causa do nosso pecado. E quando esse convencimento acontece, então nossas lágrimas começam a cair.
porque agora eu percebo que de fato eu estou morto espiritualmente. Em seguida, ele nos conforta e nos diz: há uma solução para você. O sangue expiatório, o sangue do Redentor vertido na cruz, este sangue pode te dar vida. Então nós dizemos: eu creio. E a partir daí, eu sou agora trazido para esse encontro com Deus. E eu posso comer na presença dEle, porque agora eu tenho comunhão com Ele, através do sangue de Cristo, meu Redentor. O texto descreve então um momento belíssimo, que é o momento de comunhão entre Deus e pecadores redimidos. E essa refeição, ela é simbolizada, ela ainda acontece nos nossos dias. A ceia que nós temos dominicalmente ou mensalmente, mas a ceia do Senhor, ela é a refeição da comunhão. E, abrindo um parêntese, preste atenção. A mesa do Senhor Jesus Cristo não é a comunhão dos crentes apenas. Por isso que nós não esperamos uns pelos outros, porque isso não é comunhão. A comunhão que a ceia testemunha é entre nós e Deus. E entre nós, a comunhão não é porque esperamos, mas é porque partilhamos do mesmo pão e do mesmo cálice. Ou seja, temos o mesmo Redentor. É a mesma fé, é a mesma salvação. A ceia no Novo Testamento substituiu essa refeição que aconteceu aqui. Aqui é uma refeição simbólica que posteriormente será simbolizada pela Páscoa. E no Novo Testamento, notem que o Senhor Jesus, em Mateus 26, na véspera de sua crucificação, o que ele faz? Ele come pão e toma vinho com seus discípulos. Deus come com pecadores. Deus comendo com pecadores na pessoa de seu Filho. E então o Senhor disse: fazei isto sempre, em memória de vocês mesmos. Não, em memória de mim. Por que em memória de mim? É simples a resposta. É porque só há comunhão entre nós e Deus por causa dele. Por causa dele. E é interessante, irmãos, por exemplo, que no livro do Apocalipse, no capítulo 19, que é o capítulo da vitória... Aliás, Apocalipse, eu ainda vou pregar nele aqui, mas são 7 ciclos, né? Então, eles vão se repetindo e ampliando as informações. Mas no capítulo 19, depois da vitória sobre a Babilônia, no verso de número 9, o texto diz que há uma ceia. Há uma refeição onde os crentes comerão com o seu Deus. Então o texto diz assim: então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Deus convida o seu povo para comer uma ceia, numa festa de casamento entre Cristo e a igreja. A ceia que nós temos hoje, mensalmente, ela é um anúncio daquela que nós teremos no futuro. Daquela ceia gloriosa de celebração da vitória sobre Satanás, o pecado e os homens maus, e do ajuntamento definitivo de Cristo com a sua igreja. Por isso, no júbilo dos céus, o texto diz: foi convidado homens para comer a boda ou a ceia das bodas do Cordeiro. Se você quer saber como é que será o juízo, no dia do juízo, esse texto é um bom texto para você entender isso. De um lado, os ímpios recebendo suas sentenças e os seus galardões para o inferno. E do outro, os que foram chamados para comer na presença de Deus pelos séculos sem fim. Você já se imaginou como é que você vai comer essa ceia? Não? Eu acho que você deveria se imaginar. Naquilo que você puder.
Tente se imaginar comendo a ceia das bodas do Cordeiro. Essa é uma refeição pactual, é uma refeição gloriosa, é uma refeição que nos anuncia a nossa comunhão com o Senhor, é uma refeição cheia de alegria por conta de Cristo, da nossa separação que foi eliminada. Então essa é uma refeição que de fato deve encher os nossos corações de grande glória e de grande louvor. E aqui, irmãos, eu preciso fazer uma advertência. Muitos crentes têm tratado o culto e a ceia do Senhor com desdenho. É porque vai ter amanhã. Não façam isso. Vocês não têm noção do peso, da ira e da mão de Deus sobre aqueles que blasfemam ou que desdenham das coisas que custaram o sangue de Cristo. Você não está aqui porque você quer. Você está aqui porque um dia você foi alcançado. Nem eu, ninguém estaríamos aqui se não fosse por Cristo e pelo Espírito Santo. Então, não negligencie a ceia do Senhor. Não negligencie o culto ao Senhor. Porque hoje, se você pode testemunhar e experimentar comunhão com Deus e com aqueles que creem nele, é porque Cristo deu a sua vida por você. É porque o Espírito te alcançou. Eu confesso, irmãos, que às vezes eu fico meio temeroso. E eu creio que não seria diferente, né? Mas se o que a Escritura nos diz acerca da justiça de Deus, da sua ira e de como será o inferno, se pelo menos um terço de que eu sei que tudo é verdade, mas se duvidarmos da Escritura e duvidarmos apenas na seguinte questão, se pelo menos um terço de tudo que a Escritura me diz sobre o céu e o inferno for verdade, nós deveríamos andar mais atemorizados no aspecto de temer a Deus. Porque eu acho que nós desconfiamos severamente do céu, do inferno, da glória, da justiça e da ira de Deus. Nós temos muita petulância para ignorar Deus durante um dia, ignorá-lo durante uma semana. Nós temos muita ousadia para ignorar as suas ordens, os seus mandamentos. Nós temos muita audácia para lançar fora ordens de orar, de ler, de perdoar. Eu acho que nós não temos a noção real do inferno e do céu. Não temos. Ore por isso. Faça como Paulo disse aos Colossenses no capítulo 2, não falha a memória, no capítulo 1, verso 9. Ele pediu em oração para que eles fossem profundamente conhecedores do amor de Deus, da justiça de Deus. Eu acho que falta-nos isso. Falta-nos orar para que Deus aprofunde mais a nossa compreensão acerca dele e da sua palavra. O texto prossegue então, não é? E fala acerca agora da subida de Moisés e de Josué ao Monte Sinai. Então dá a entender que eles estavam talvez ali no começo do monte, algo do tipo. E agora então o texto diz que eles vão subir o monte. Então, notem que a partir do verso 12 até o verso 14, notem que o Senhor faz um outro convite, ou seja, então isso mostra como a refeição terminou. Como aquela refeição terminou? Aquela refeição terminou com outro convite. Qual? O Senhor disse, Moisés e Josué, subam a mim, se cheguem mais a mim, aprofundem-se mais, não é? Na comunhão comigo. Então Moisés deu ordens, dizendo, olha, vocês não subam, vocês fiquem aqui, Arão e Hur vão ficar, eles vão responder
eles são os cabeças do povo, então se tiver dificuldades, perguntem a eles, e eu vou voltar, então vocês fiquem aqui. E o texto nos diz que eles subiram o monte, não é? Dá a entender de que quando eles estão subindo o monte, numa certa altura do monte, então o Senhor faz repousar a sua nuvem. E lembrem-se que na jornada da saída do Egito até esse lugar, a nuvem foi colocada como um pilar no céu, que durante o dia guiava-os, fazendo até sombra, e à noite ela pegava fogo, era um negócio incandescente, um fogo no céu, que alumiava o caminho por onde eles deveriam andar durante a noite. Então agora essa nuvem sai de cima do povo, do arraial, e vem para o monte, e agora ela repousa sobre o monte. E por isso o texto diz que a glória de Deus repousou sobre o monte. Então Moisés chega numa certa altura, a nuvem cobre o monte e ele fica estacionado ali, ele fica parado ali, até que chega então o 7º dia, ou seja, é um testemunho, é um anúncio do que fazemos hoje, o dia do Senhor, até que chega então o 7º dia, e ele então prossegue ainda mais, dirigindo-se para o Senhor. Bom, o que isso nos ensina? O texto nos mostra exatamente, de forma muito clara, que Moisés é o mediador da aliança. Ele é o mediador, ele é o profeta, ele é o mediador, por isso que ele sobe ao monte, por isso que ele adentra, não é, o monte. E Deus o convidou para a sua glória. Deus está convidando um pecador, um homem que foi redimido, mas Deus está convidando-o para a sua própria glória. Isso é um marco que o texto nos ensina. Deus está convidando este homem para a sua própria glória. E notem que a descrição agora da glória de Deus apresentada na nuvem é diferente. Antes era um pavimento extremamente um azul brilhante, um negócio incrível. Agora é um negócio mais pavoroso, porque parece que tem fogo na nuvem. Então o aspecto da glória de Deus é como de fogo consumidor, diz o verso de número 17. Então esse fogo consumidor, deslumbrante, agora é visto pelo povo, né? Tanto pelo povo, mas Moisés está dentro desse ambiente de glória. Ele agora pode, de forma mais específica e mais particular, desfrutar da majestade de Deus. Há uma outra pessoa que entrou na glória de Deus. E esta não entrou numa glória simbólica. Ela não entrou numa glória que é tipificada por manifestações, como a nuvem, como o fogo, como coisas assim. Mas há uma outra pessoa, um homem perfeito, de carne e osso, santo, que adentrou e reside na glória de Deus. E o texto está exatamente nos ensinando isso. Deus estava comunicando que no futuro, o seu mediador, ele estaria com ele na glória. Ele estaria com ele na glória. E olha que coisa interessante, lá no livro de Atos, capítulo de número 1, o verso de número 9, a Escritura diz assim, Atos 1:9, a Escritura diz: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Semelhantemente, a nuvem não encobriu Cristo, a nuvem o encobriu dos olhos dos apóstolos que estavam na terra e que o viam subindo. Semelhantemente, a nuvem também envolveu o monte, e Moisés perpassou a nuvem, e aqueles que estavam abaixo dela já não mais podiam vê-lo. Isso é fantástico, não é? Estevão, na véspera do seu apedrejamento, e eu acho esse texto um dos textos mais fabulosos da Escritura,
porque Estevão estava prestes a ser apedrejado. Os homens estavam todos com pedras nas mãos, prontos para sentenciá-lo. E a sua penúltima palavra não foi outra senão esta. Atos 7:55, o Espírito Santo lhe deu graça, ele fez com que Estevão olhasse para o céu, à semelhança dos apóstolos quando viram Cristo, mas agora Cristo adentrando a glória, agora Deus mostra a própria glória a Estevão para que ele fosse encorajado. E a Escritura diz que Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus Cristo que estava à sua direita. Ele viu o trono da majestade. E ele viu a majestade assentada no seu trono. E aquilo foi de fato o encorajamento, o dom que o Espírito lhe daria naquele momento, para sofrer a sua morte, em testemunho do seu Redentor. No verso 56, que é o verso seguinte, então Estevão disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Isso é um negócio incrível, fantástico, uma bênção. Ele não foi confortado, dizendo assim: Estevão, você vai morrer, mas eu vou te dar um paraíso também. Mas a palavra foi: você virá para cá, Estevão. Você também adentrará a glória, como Cristo adentrou. Você também habitará aqui. Na sua oração sacerdotal, em João 17, o Senhor Jesus declarando o seu amor por nós ao seu Pai. Então, Cristo, na sua oração, disse: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Para quê? Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Quando o texto relata a subida de Moisés ao monte e a glória de Deus enchendo aquele lugar, o Evangelho está sendo anunciado aqui, e o que está sendo dito aqui é que em Cristo todo aquele que crer também subirá ao monte. Também subirá ao monte. É que todo aquele que nele crer também viverá na glória de Deus. Você já se imaginou o seu encontro com Cristo? Você já se imaginou quais serão as primeiras palavras que você dirá a Ele? Tente imaginar, porque é isso que o texto está ensinando. Tente imaginar a sua subida, não do Monte Sinai, mas a sua subida para o trono, assim como Cristo, para viver com Ele pelos séculos dos séculos sem fim. Esse texto mostra a glorificação de Cristo e a glorificação de todo aquele que nele crê. Isso é maravilhoso, né? Isso é fantástico. Por fim, os versos de 15 a 18, Deus desce para falar com Moisés. Isso é algo mais fantástico ainda. Se é admirável Deus receber homens em sua glória, mais admirável é Deus falar com eles, descer e vir até eles. Então no verso 15 diz o seguinte: tendo Moisés subido, uma nuvem o cobriu, e a glória do Senhor pousou sobre o monte. A nuvem o cobriu por 6 dias, ao 7º do meio da nuvem, o Senhor chamou a Moisés. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, perpassando a nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. A glória de Deus desceu externamente sobre o monte, externamente. Moisés, os anciãos e todo o povo viram aquela manifestação da glória de Deus. Aquela manifestação foi como que uma pregação,
naqueles dias e para nós também, de uma outra coisa, melhor configurando as palavras, aquela descida da nuvem foi uma pregação da encarnação de Cristo. Porque conforme a Escritura ensina, Ele é a exata manifestação da glória de Deus. Deus mostrou ao seu povo de que modo Ele nos salvaria, por meio de um mediador, que seria tão qualificado que viveria com Ele no seu trono, por meio de um mediador que comeria na sua presença, por meio de um mediador que seria Deus e homem ao mesmo tempo. Aquela foi uma pregação acerca da encarnação, a descida do Verbo de Deus, a verdadeira revelação da glória do Pai. É por essa razão que o apóstolo João, escrevendo o seu evangelho, no capítulo 14, disse: nós vimos a glória do unigênito. Unigênito de quem? Ele disse: do Pai. Nós vimos a sua glória. Nós somos testemunhas da sua glória. Nós vimos a glória do unigênito do Pai. No capítulo, ainda em João 1, no verso 18, não é? Então nos é dito: ninguém jamais viu a Deus. Só tem uma pessoa que viu a Deus. Quem? O Deus unigênito que está no seio do Pai. E é Ele quem revela o Pai. Então Ele é a manifestação exata da glória do Pai. Ele. E foi por isso que Ele disse a Filipe: quem me vê, vê o Pai. Jesus desceu, é a encarnação do Verbo, a descida da glória do Pai, revelada aos homens, para a nossa salvação. Então Deus está ensinando o seu povo toda a história da redenção, como Ele nos salvaria, como Ele nos salvaria. Há uma aplicação maravilhosa que podemos fazer disso para as nossas vidas. De fato, irmãos, você vive num mundo que as coisas mais belas dele ainda são manchadas pelo pecado. Você vive num mundo que os melhores momentos da sua vida, eles ainda te trarão dores, cansaço, preocupação. É só você pensar: que dia mais glorioso do que o nosso casamento? No dia seguinte, o cansaço. Que dia mais glorioso do que a recepção, não é, de uma mãe ao ter o seu filho nos seus braços pela primeira vez? Pois é, momentos seguintes, as dores. Este é um mundo de dores. Este é um mundo completamente marcado pelas dores. E por que você precisa saber disso? Porque a promessa de Cristo, a promessa da palavra, é que um dia nós experimentaremos o verdadeiro mundo de Deus. Não que este não seja no quesito da criação, mas este foi maculado pelo pecado. Mas um dia nós experimentaremos verdadeiramente o que é viver para e com Deus. Um dia você experimentará verdadeiramente o que são as alegrias do matrimônio, da paternidade, da maternidade. Um dia nós experimentaremos de forma completa o que é de fato viver um momento especial. E isso vai acontecer quando nós nos encontrarmos na glória que está preparada para nós, para aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. Então, qual é o significado de glória para nós nesta terra? A esperança da vida por vir.
Não espere glórias nesse mundo, mas pode com certeza esperá-las no mundo por vir. Mas eu preciso também, somado a isto, fazer uma advertência. Se você não crer em Cristo como seu Salvador, então a sua única esperança de experimentar glória é nesta terra. Se você não tem Cristo como seu Salvador, não esqueça do que eu vou lhe dizer, porque no dia da sua morte você vai lembrar do que eu vou lhe dizer. O único momento de felicidade que você vai ter é nesta terra, sem Cristo. Porque o que virá depois disso são dores infinitas e uma angústia mortal que não passará. Então não esqueça disso. Se há algum momento glorioso na existência de alguém que não crer em Cristo, este momento resume-se a esta vida. Porque o que virá depois será uma eterna, fria e dolorosa separação de Deus. Mas se você é um crente em Jesus Cristo, então todos os seus momentos ruins nesta vida, eles não são nada, conforme diz a Escritura, comparados à glória que você experimentará no reino por vir. Não são nada, comparado à glória que você experimentará no reino por vir. Eu quero concluir fazendo uma síntese de tudo o que eu disse. O texto que lemos, ele é um texto que sintetiza a história da salvação. Você estava longe de Deus por causa do seu pecado. Deus te convidou para comer com Ele na pessoa de Cristo e através de Cristo. Ele estabeleceu uma comunhão com você, simbolizada numa refeição, a ceia do Senhor. O batismo, ele é o selo, é como o sangue que foi salpicado sobre as pessoas. Ele é o sinal do seu ingresso na sala do rei, aonde está a mesa do rei. E agora, uma vez que você adentrou esta sala, então você pode desfrutar desta comunhão pactual, olhando sempre para a glória que está por vir. Para a glória que está por vir. Que Deus nos abençoe e nos ajude a não tirar os nossos olhos da glória por vir.